Boa noite a todos. Bom, hoje a gente não vai conseguir fazer transmissão ao vivo, mas eu estou gravando no computador a mensagem e no celular gravando o áudio. É tentar juntar os dois, né? Se der, vai ficar no Facebook. Bom, nessa noite eu gostaria de estar ministrando novamente, né? Vou chamar Hannah. Tira o adaptadorzinho e põe de novo. Bom, deixa eu. Bom, nessa noite eu gostaria de estar meditando novamente também em um dos milagres realizados pelo Senhor Jesus. Hoje é o texto que se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 11. Vem para o meio, tema da mensagem de hoje. Aqui também novamente é um milagre também conhecido, né? É bastante conhecido, realizado pelo Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de estar meditando, falando um pouquinho em cima desse texto sobre coerência. Mas o que será que significa coerência? O que significa ter coerência? Né? Coerência é alguém que age e é permeado pela lógica e autenticidade. Ou seja, ele segue um caminho a qual ele acredita, né? Ou seja, ele faz segundo as normas, segundo as regras, né? Ou seja, caminha na mesma direção. O discurso é igual à prática. E essa questão da coerência é algo extremamente importante nos dias de hoje, porque dá credibilidade daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós transmitimos. E quando se fala sobre leis, né? Os escribas e fariseus não tinham muita coerência, porque eles falavam algo, mas na realidade eles não viviam isso daí, né? Ou seja, a prática não era de acordo com o que eles anunciavam, com o que eles muitas vezes pregavam. E os escribas e fariseus, eles eram hábeis na questão das leis, né? Ou seja, a prática das leis. Mas só que eram as práticas das leis visíveis aos olhos humanos, na qual eles enfatizavam, né? E eles falavam muito sobre as leis de Deus, principalmente os 10 mandamentos. Só para a gente recordar, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás. E aqui é a listagem dos 10 mandamentos. Mas o que a gente pode perceber, do primeiro até o terceiro mandamento, refere-se dessa nossa relação com Deus, né? Ou seja, não terá outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, essa primeira até a terceira lei refere-se a esse relacionamento com Deus. E do 4 até o 10º refere-se à relação com o nosso próximo, né? E o Senhor Jesus, então, ele resume esses 10 mandamentos em 2. É o que a gente, por exemplo, observa aqui em Mateus, capítulo 22, versículo 36 até o versículo 40, que diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento da lei?
Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Ou seja, o amor a Deus e amor ao próximo, né? Então esses 10 mandamentos o Senhor Jesus resume em amar a Deus como prioridade, mas também amar o teu próximo como a ti mesmo. E o que a gente percebe, tanto relacionamento com Deus como relacionamento com o próximo, uma das ênfases é o amor, né? Amor a Deus e amor ao próximo. Dito isso, gostaria de estar lendo então o texto de hoje, que se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 6. Aí ficou um pouquinho fora de ordem, né? Mas uma das coisas que os judeus, principalmente os fariseus, falavam era o sábado, né? Ou sabá no hebraico. Depois a gente lê esse texto de hoje, que se encontra em Lucas capítulo 6. Mas quando se fala sobre sábado, né? Ou sabá no hebraico, o nosso calendário, né? Ele não tem uma origem oriental, né? Nosso calendário ocidental, ela tem uma origem romana, né? E todos os dias da semana refere-se a alguma divindade, né? Isso principalmente no inglês, né? E esse calendário ele foi mudado na época de Constantino I, né? Por causa também da influência do cristianismo, né? Então o sábado, que antes era chamado de Die Saturni, no latim, que significa dia de Saturno, ou seja, era referência a uma divindade dessa cultura que existia naquela época, né? E na época de Constantino I, então, isso foi mudado para Sabatum, no latim, né? Que tem uma referência sobre o sabá, que é o dia do descanso, né? Esse sabá dos judeus. Dia do descanso, né? E na realidade, o nosso calendário, o primeiro dia da semana é domingo, depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que é o sétimo dia, né? Mas o que a gente percebe no Antigo Testamento, quando se fala sobre sabá, é dia do descanso, não está referindo-se a um dia da semana, mas importância ter esse dia do descanso. E na realidade, para a cultura judaica, o dia do descanso era para estar na sinagoga, de estar na presença de Deus, estar buscando aprender a respeito de Deus. E nesse dia não era permitido trabalhar, né? Até para cozinhar não era permitido, né? Então tinha que se fazer, cozinhar a refeição um dia anterior, né? E os escribas e fariseus, por causa dessa lei mosaica, eles achavam que ninguém podia trabalhar no dia de sábado, principalmente, inclusive, fazer o bem, ou seja, ajudar o próximo, ajudar alguém, não era permitido, porque era considerado alguma atividade, né? E o Senhor Jesus, então, confronta com relação a tudo isso, né? Ou seja, então não se pode fazer o bem também no dia do descanso, né? Então, vamos ver se estou aqui na ordem. Eu acabei pulando então o texto de hoje. Acho que ficou fora aqui da sequência, né? Mas deixa eu ler aqui o texto de hoje, que também é um texto bastante conhecido, Lucas capítulo 6, versículo 6 ao versículo 11, que diz o seguinte: sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achando-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida, os escribas e os fariseus, observando-no, procurando ver se ele faria
uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe o pensamento, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? A fim de todos, e fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor, discutiam entre si quando ao que fariam a Jesus, Então esse texto, refere-se então a este milagre de um homem que tinha a mão ressequida ou mão aleijada. E o Senhor Jesus opera esse milagre no sábado, que era considerado o dia de descanso. Então o Senhor Jesus opera esse milagre. E quando a gente olha na palavra de Deus a respeito do sabá, ou dia do descanso, então não era permitido. Então a gente olha, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo de 9 até o versículo 11. O texto já está aí. Êxodo capítulo 20, versículo de 9 até o versículo 11, que diz o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, e no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, e nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e todo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, aqui na sinagoga, os escribas e fariseus, eles davam muito valor a essas regras, a questão das leis, e não as pessoas, E nós precisamos tomar cuidado, porque a gente dá muito valor para as coisas que envolvem norma, que é aquilo que é visível, mas a gente acaba esquecendo de dar valor à pessoa do ser humano, diferente da pessoa do Senhor Jesus, que olhava o coração das pessoas. Os legalistas ou religiosos daquela época olhavam aquilo que era externo, ou seja, se praticava a lei ou não praticava a lei, se cumpria as regras ou não cumpria as regras. Então acabava dando mais importância a essas coisas do que as pessoas. Uma pessoa que era deficiente naquela época era vista como alguém amaldiçoado, por isso que nasceu naquelas circunstâncias, naquela condição. Então, para uma pessoa que vivia nessa situação, era algo muito triste, porque ela vivia escondida. Com certeza esse homem com a mão ressequida, ele ia na sinagoga para buscar a Deus, mas ele era discriminado, e as pessoas o viam como alguém amaldiçoado por Deus. Achava que ele, ou a família dele, ou algum dos seus familiares, havia cometido grandes delitos com relação à lei, por isso que o castigo veio sobre ele. Então era uma pessoa que buscava o perdão de Deus, mas era discriminado pelas pessoas. As pessoas não se aproximavam, Então era uma pessoa excluída do meio social, porque era visto como alguém que tinha uma maldição sobre ele, Então os escribas e fariseus observavam apenas o cumprimento das regras. Esquecia de olhar para aquele homem, que era o homem que talvez estava lá buscando Deus, verdadeiramente buscando Deus, buscando na verdade o perdão da parte de Deus, porque ele achava que existia um castigo muito grande sobre si, e ele buscava o perdão de Deus, E aqueles escribas e fariseus usaram aquele homem como alguém para ser um instrumento de acusação para o Senhor Jesus, E o Senhor Jesus então começa a questionar, essa questão
do sábado, de fazer o bem, inclusive no sábado. Mas como a gente viu, os 10 mandamentos, a ênfase dos 10 mandamentos é o amor a Deus e amor ao próximo. E o Senhor Jesus, então, ele teve uma atitude coerente, né? Ou seja, se os 10 mandamentos falam como ênfase o amor, então, dentro da sinagoga, onde era a reunião de os homens que conheciam a Deus, deveria existir a prática do amor, ou fazer o bem, ou fazer o cuidado a essas pessoas. Então o Senhor Jesus, ele teve uma atitude coerente, ou seja, aquilo que a palavra de Deus diz, é aquilo que ele vivia e ele transmitia. Né? Então gostaria de estar vendo algumas atitudes do Senhor Jesus perante os escribas e fariseus dentro da sinagoga. Em primeiro lugar, percebe a religiosidade cega. Né? Então o Senhor Jesus, sendo Deus, ele conhecia essa artimanha humana, religiosa daquelas pessoas. E sabia que no sábado os escribas e fariseus estariam de olho para ver se o Senhor Jesus realizaria ou faria o bem ou um milagre no sábado, né? E a sinagoga era um lugar de ensino, um lugar de se ouvir a palavra de Deus, onde era lido, né, o livro dos profetas, um lugar de adoração comunitária. E lá se encontrava um homem deficiente, né? A sua mão direita estava ressequida, ou seja, uma mão que estava atrofiada. Mas a religiosidade cega não percebeu, não enxergou o coração daquele homem que estava buscando graça de Deus, buscando o perdão de Deus, buscando intimidade, proximidade de Deus. E os escribas, os religiosos, né? Essa religiosidade legalista tornou aqueles homens pessoas frias, insensíveis perante o sofrimento alheio, né? E ali então estava aquele homem com a mão mirrada, né? Que se tornou, na realidade, um objeto de manobra dos religiosos, e não encontra acolhimento. E esse tipo de coisa, né? Talvez a gente olha para esse texto de forma indignada, mas é muito comum acontecer essas coisas também nos dias de hoje, né? E quando a nossa liturgia exclui as pessoas de fora, às vezes a nossa liturgia em termos de igreja, a gente faz tantas coisas, né? Às vezes, não que no acampamento tudo bem, mas na igreja que recebe muitas visitas é complicado, né? Às vezes a gente canta com um monte de gestos, mas quem chega lá pela primeira vez vai falar, mas que gesto é esse? O que é isso? O que vocês estão fazendo? Ele não sabe o que está acontecendo, né? E às vezes a gente pensa na gente mesmo. Eu conheço a música, eu conheço a letra, eu conheço o gesto. Mas aquele que chegou lá na porta não conhece a música, não conhece o gesto, não sabe o que está acontecendo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com relação a essas coisas, né? Porque a nossa liturgia muitas vezes faz separação das pessoas, da turma que conhece todas as coisas, o procedimento, as músicas, o que vai acontecer, e as pessoas que não sabem do que está acontecendo, né? E que fica só observando o que vai acontecer, né? E nesse observar as coisas, às vezes nessa busca de Deus, ele vem para buscar a Deus, mas o que ele percebe muitas vezes é coisas que ele não entende, né? E às vezes fala, mas que Deus estranho é esse, um Deus que eu não entendo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso, porque a igreja é eclésia, né? É uma assembleia voltada para fora, né? E muitas vezes esse tipo de coisa acontece, esse excluir, esse separar as pessoas, acontece quando nós muitas vezes usamos termos que as pessoas não conhecem, né? A gente muitas vezes usa muito crentez, mas que as pessoas também não conhecem,
né? Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Manifestação dos dons. Muitas vezes as pessoas olham, o que está acontecendo? No livro de Atos, as pessoas que viram lá, né, os discípulos falando em línguas, falam, mas estão bêbados, né? Eles ficam assim, achando a pior coisa possível. Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso, né? Essa exclusão acontece quando nós não acolhemos, né? Nós não acolhemos. É muito comum, né? Às vezes na igreja aparece uma pessoa que vem de fora, que está lá meio que querendo saber o que é a igreja. E às vezes a gente não chega lá para perguntar o nome, quem você é, né? Às vezes a gente pergunta assim, quem você é? Parece que está intimidando a pessoa, né? Mas a primeira coisa que a gente fala, muitas vezes, é seja bem-vindo, sinta-se à vontade, deseja alguma coisa, ou seja, o foco é a pessoa, né? Sente-se no próximo dessa pessoa, e às vezes alguém tem que sentar próximo dessa pessoa, alguém da igreja, né? Para explicar o que está acontecendo, explicar os próximos passos. E se tiver um cântico com gesto, fica do lado dessa pessoa, quietinho também, sem fazer os gestos, porque ela vai ficar constrangida, né? Explica o que está acontecendo, para que a pessoa sinta à vontade, segura, acolhida e informada do que está acontecendo. E às vezes a gente pensa assim, mas são gestos simples, e de fato é coisa simples, né? E a gente exclui as pessoas quando a gente não integra as pessoas, não chama as pessoas, não apresenta as pessoas, né, para esse visitante. E apresentar pelo nome, né? É muito comum, às vezes, assim, chega um visitante, a gente fala, fica de pé, né? A pessoa fala, quem, eu? Né? E às vezes fica até constrangido, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas simples, né? Para que a pessoa seja conhecida, ela não precisa ficar em pé. Eu preciso ir lá cumprimentar essa pessoa, me apresentar. Nesse sentido, ela vai sentir como uma pessoa, vai sentir que as pessoas são atenciosas, né? Mas quando a gente pega e levanta as pessoas, e às vezes bate palma, e na hora de ir embora ninguém conversa com ela, né? Situação triste. Integração, né? Integrar as pessoas, apresentar as pessoas uma à outra, né? Talvez a gente fale assim, mas o ser igreja é complexo? Não, é simples, né? E o Senhor Jesus, a gente percebe isso, né? Ele conhece o coração das pessoas, ele percebe o que está acontecendo à sua volta. E na sinagoga, né, com frequência, essa religiosidade cega, né, não percebe um homem que estava lá com a mão mirrada, talvez buscando o perdão de Deus, porque colocaram na cabeça dele que isso daí é porque alguém pecou, ou você, ou seu familiar, ou alguém fez alguma coisa errada, e ele está com peso no coração, né, e ele deseja o perdão de Deus. E essa religiosidade cega só percebe o sábado, a lei, né? Não vivencia o amor, porque a lei apresenta o amor de Deus. A lei não é para castigar as pessoas, mas a lei é para apresentar o cuidado e o amor que Deus tem para com cada um de nós. Igual você colocar assim, mas para que existe regra de trânsito? É por amor à sua vida. Se não existisse regra de trânsito, você estaria andando nessa rodovia lá uns 150 km por hora, você bate e já era. Se não existisse regra de semáforo, sinal vermelho, você passa lá e, né, cada um vai querer passar ao mesmo tempo, bate todo mundo. Quantas pessoas feridas sairiam disso, né? Então, regra, lei é apresentada por causa do cuidado, né, que nós precisamos ter. E os escribas e fariseus, essa religiosidade cega, não percebe isso. Mas o Senhor Jesus
percebe o coração das pessoas. O Senhor Jesus percebe o coração daquele homem de mão mirrada, aleijada. Segunda observação aqui. O Senhor Jesus torna visível o invisível, né? Talvez para os religiosos, aquele homem com a mão mirrada era mais um no meio da multidão. Talvez eles não sabiam nem quem ele era, nem de que família ele era, nem o nome dessa pessoa, né? Porque não se aproxima, simplesmente aponta o dedo. E aquele homem de mão mirrada era mais um no meio da multidão, desprezado pelas pessoas, talvez um amaldiçoado na visão dos religiosos, uma peça de manobra, vista pelos religiosos desta forma, né? E não se importavam com o sofrimento daquele homem. Mas o Senhor Jesus diz àquele homem: levanta-te e vem para o meio. O que o Senhor Jesus faz com aquele homem? Ele se torna a pessoa central em tudo aquilo que estava acontecendo. Ou seja, aquele homem que era invisível diante da multidão, ele se torna a pessoa mais visível no meio daquela multidão. E às vezes na sociedade que a gente vive, existem tantas pessoas invisíveis, né? Pessoas que carregam os seus sofrimentos, as suas dores, invisíveis aos olhos das pessoas. Mas o Senhor Jesus diz àquele homem: levanta-te e vem para o meio. Um invisível na multidão se torna visível de todos. Um invisível na multidão e se torna o centro das atenções do Filho de Deus, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, nos coloca no centro do seu amor e da sua misericórdia. Ele nos chama para ser o centro das suas atenções e nos coloca no lugar do milagre. E aquele homem se levanta e vai ao centro. Um homem que tinha a mão mirrada, um aleijado, ele levanta-se e vai à presença do Senhor Jesus. Talvez ele deixe a vergonha de fora, de lado, né? Onde os olhos olhavam torto para ele, mas o Senhor Jesus olhava para ele. As pessoas olhavam e torciam o nariz para aquele homem, mas o Senhor Jesus olha para ele e diz: vem ao centro. E aquele homem então vence a vergonha, vence o complexo e fica no centro, na presença do Senhor Jesus, onde o milagre acontece. Então, na presença do Senhor Jesus não somos invisíveis, porque Ele nos acolhe, Ele nos integra no meio da multidão, Ele nos torna parte de uma grande família. Não somos mais invisíveis aos olhos dos religiosos, aos olhos das pessoas. Talvez a gente olhe e esse texto enfatiza muito o milagre daquela mão que foi restaurada. Mas talvez o grande milagre que aconteceu na vida daquele homem, ele se tornou visível, um homem invisível, um homem que ninguém percebia, um homem que as pessoas desprezavam, ele se tornou o centro, né? Ele se coloca no centro. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus nos desafia à coerência. Então, a religiosidade muitas vezes são carregadas por incoerências, né? No dia em que isso aconteceu era um sábado, né? Ou seja, sabá no hebraico. E não se podia trabalhar no sábado, era o dia do descanso, não podia nem cozinhar, né? Então, era um dia de uma série de regras, né? Ou seja, o descanso é importante, não somente descansar fisicamente, mas dia de alimentar o nosso coração com a presença de Deus, com a palavra de Deus, né? E os religiosos cegos esqueceram disso, que era um dia não somente de descanso, mas um dia de estar na presença de Deus e receber da parte de Deus a misericórdia.
e não se podia realizar absolutamente nada. Mas será que podia realizar o bem nesse dia? Fazer uma coisa boa nesse dia? Então é isso que esse texto enfatiza a respeito desse milagre. E os religiosos diziam, não pode fazer. Então eles estavam de todas as formas usando aquele homem de mão errada para que o Senhor Jesus curasse, para poder acusar o Senhor Jesus, porque realizou o bem no sábado, no dia do descanso. Então, o Senhor Jesus questiona, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar vida ou deixá-la perecer? O Senhor Jesus joga esse questionamento aos religiosos. Mas esse questionamento é para cada um de nós. O que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar vidas ou deixá-la perecer? Então o legalismo impedia os religiosos de fazer o bem no sábado. Impedia de ajudar os necessitados no dia do descanso. Impedia de demonstrar amor às pessoas. Então nós precisamos ser coerentes com a nossa fé. Se Deus é amor, nós precisamos vivenciar esse amor. Precisamos amar como o Senhor Jesus nos ama. Pois a lei, a palavra de Deus, fala de um Deus amoroso. Apresenta um Deus amoroso, ponto para transformar as nossas vidas. Então a nossa fé tem que nos levar a olharmos para Deus, né? Mas tem que nos levar a viver na prática o que é o amor. O amor não é um sentimento, mas é você decidir fazer o bem ao outro, mesmo que esse outro não mereça. Mas fazer o bem, porque o Senhor Jesus fez isso. Ele fez o bem para nós, nos salvando, carregando sobre si o nosso pecado, a nossa iniquidade, sem que você merecesse absolutamente nada, fez por amor a nós. Então amor é fazer o bem ao próximo. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que amar até os nossos inimigos. Então os nossos inimigos não é você pegar um pedaço de pau e dar na cabeça dele. É você fazer o bem também ao seu inimigo. Pois o Senhor Jesus é o nosso modelo. Precisamos olhar para o Senhor Jesus, né? Que carrega sobre si a nossa iniquidade. Pois o Senhor Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva para Deus, para esse Deus amoroso. Mas é uma caminhada comunitária, não é uma competição. Nós estamos vivendo agora na Olimpíada, onde se mede, onde quem ganha medalha é o mais veloz, o que chega primeiro, o mais forte, que levanta mais peso, o que faz mais pontos. Muitas vezes enfatiza aquilo que é bom e aquele que é frágil. Ninguém sabe, ninguém vê. Os pódios só estão no primeiro, segundo e terceiro lugar. E o resto, que também batalharam, correram, não valoriza isso. Mas o Senhor Jesus nos diz que nessa jornada, que não é uma competição, é para nós caminharmos juntos, para que nós sejamos coerentes com relação à nossa fé, para que nós possamos viver esse amor, para que a gente possa se preocupar um com o outro nessa jornada, nessa caminhada, porque o Senhor Jesus é o caminho, né? Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Precisamos ser coerentes. Nosso modelo é o Senhor Jesus. Temos que olhar para a pessoa do Senhor Jesus. Ele nos chama para o centro. No centro da família de Deus, onde o milagre acontece. Talvez a gente fale, não, mas grande milagre aconteceu. O homem de mão mirrada, não é recaída, esqueci a palavra, né? Atrofiada, né? Mas o Senhor Jesus chama para o centro. Nesse centro é onde o grande milagre acontece. Talvez o grande milagre não foi a mão ser restaurada, mas o grande milagre foi aquele homem, aquele coração
ele recebeu, sentiu a misericórdia, o amor da parte de Deus. Do Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, que olha para aquele homem e diz: vem para cá, vem para o centro. Aquele homem que ninguém talvez olhava para ele. Aquele homem que muitas vezes era visto como alguém amaldiçoado. Chega para lá, não quero dessa maldição não, né? Mas o Senhor Jesus chama, vem para o centro. Nesse centro é onde o milagre acontece. Onde aquele homem, né, ele é restaurado. Em todos os sentidos, fisicamente, mas principalmente o seu coração. Vem para o centro onde o milagre acontece, onde as vidas são restauradas, onde não mais seremos invisíveis na multidão. Precisamos ser coerentes com a nossa fé. Sejamos coerentes com a palavra de Deus. Mas a gente fala, mas ser coerente simplesmente é viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas tem um preço. Mas será que nós estamos prontos para pagar esse preço? Aqui em Lucas capítulo 6, versículo 9. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Eles estavam mordidos de raiva, porque o Senhor Jesus, ele contrariou o pensamento deles, daqueles religiosos, porque o Senhor Jesus, ele decidiu fazer o bem no sábado, ajudar aquele homem, restaurar aquele homem, curar aquele homem, trazer aquele homem invisível para ser visível. Então, muitas vezes o fazer o bem, o ser coerente, às vezes tem as suas implicações. Precisamos praticar o amor que não se cala. Então os religiosos queriam calar os que praticavam o amor. Quem pratica o acolhimento não é acolher o pecado, mas o pecador. É transformação de vida. E o Senhor Jesus fala: vem para o meio. Vem para o meio. Então nós precisamos ter esse encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem chamado a cada um de nós: vem para o meio, vem para o centro da vontade de Deus, o centro onde o milagre acontece. O estar na presença de Deus, estar na presença do Senhor Jesus. Ele nos chama para estar no centro da sua vontade. Precisamos ser coerentes com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós acreditamos. Se nós cremos em Deus, se nós cremos no Senhor Jesus, precisamos estar próximo do Senhor Jesus. Viver e praticar aquilo que Ele nos ensina. Estar no centro da sua vontade. Você quer estar no centro da vontade do Senhor Jesus? Qual é a sua resposta a essa pergunta? Né? Talvez você fale, mas fica aqui no centro, né? Aqui no centro, o centro da vontade de Senhor Jesus implica na obediência à palavra de Deus, obediência à voz de Deus. E desejar transformação de vida. Muitas vezes a religião cega destrui as pessoas, mas o Senhor Jesus chama para próximo de si, chama para estar no centro da sua vontade, e que nós possamos fazer com que este homem fez. Ele obedeceu e foi no centro, né? Se tornou uma pessoa visível. Ele obedeceu à voz do Senhor Jesus. E que nós possamos estar ouvindo, obedecendo a palavra do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, eterno Deus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua bondade. Esteja, Senhor Deus, ó Pai, nos conduzindo, nos instruindo, Senhor Deus. Somos gratos a ti, ó Pai, pela tua palavra. E queremos, ó Pai, que nós possamos, Senhor Deus, ó Pai, buscar a tua graça, buscar a tua presença, e desejar ardentemente estar no centro da tua vontade. Somos gratos a ti, Senhor Deus, é o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe. Vamos terminar com a doxologia?
a Deus supremo benfeitor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito entoai, os céus e terra o seu louvor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Amém.